Seja bem-vindo à nossa aula sobre sacramentos, e nós temos falado sobre os sacramentos da iniciação, falando sobre o batismo, e hoje queremos falar sobre a confirmação. O sacramento da confirmação, ele tem uma relação muito direta com o dom do Espírito Santo. O sinal mais importante desse sacramento, da confirmação, é a imposição das mãos, quando o bispo ou o sacerdote delegado por ele impõe as mãos sobre o crismando. E o rito do crisma, ungir com o óleo do crisma, é um rito complementar. O mais importante é a imposição das mãos e a oração que se faz. A imposição das mãos e a unção, elas têm uma história muito longa na vida da igreja e nas Sagradas Escrituras. É um gesto muito importante na Bíblia. Através da imposição das mãos era transmitido um poder, era conferida uma missão, era comunicado um dom. A unção com óleo marca a pessoa para sempre, marca a pessoa em vista de sua missão. Por isso que o óleo do crisma ele tem um perfume. Significa que a pessoa deve ser um perfume de Cristo ao redor. Em todos os lugares que for, tem que ser um perfume de Cristo. Na crisma, o bispo ou o sacerdote diz àquele que recebe a crisma, ele diz o seguinte: recebe por esse sinal o dom de Deus. Recebe o dom de Deus. Por que eu estou dando muita ênfase nessa palavra, o dom de Deus? Essa palavra, o dom de Deus, ela vem ali dos Atos dos Apóstolos, que fala que o Espírito Santo é uma promessa, um selo ou um dom. Pedro, no seu primeiro sermão, ele disse lá em Atos, capítulo 2, versículo 38, ele diz o seguinte: convertei-vos e cada um de vós seja batizado e recebereis o dom do Espírito Santo. Portanto, o dom é o próprio Espírito Santo e não um carisma. Nós muitas vezes confundimos, achamos que estamos recebendo o Espírito Santo, portanto os carismas não. Na crisma nós recebemos o dom, não é um carisma, o dom que é o próprio Espírito Santo. Ele é comunicado de uma forma muito especial no sacramento da confirmação. O Espírito Santo é aquele que nos aperfeiçoa e produz a nossa inserção mais perfeita na vida da igreja. Na confirmação não são os dons, portanto, que nós recebemos, mas o Espírito Santo como um dom. O Espírito Santo nos torna homens e mulheres novos, configurados com Cristo. O Espírito Santo nos faz participantes da própria natureza divina. De agora em diante, o batizado, o crismado, ele pode exercer verdadeiramente o culto. Ele, de uma forma mais plena, ele celebra o culto. Por isso que esse culto, ele termina, né? Vem o batismo, vem a confirmação, e ele termina com a Eucaristia, tem o cume a Eucaristia. Somente depois de participar da Eucaristia, o cristão, portanto, ele se torna um verdadeiro iniciado. A Eucaristia é plenitude da igreja. É onde a igreja se manifesta de uma maneira maior a sua essência e a sua missão. Então vamos percorrer um pouco a história agora daquilo que nós chamamos de missa. As narrativas mais antigas que nós temos são dos escritos do apóstolo Paulo, principalmente na primeira carta aos Coríntios. Não se esqueça que as cartas de São Paulo vieram primeiro do que o Evangelho. Então elas são mais antigas, né? Elas foram escritas, em geral, 40 anos depois da morte de Cristo. Na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 23 e 25, Paulo diz: Eu recebi do Senhor o que vos transmiti, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e depois de ter dado graças, partiu e disse: Isto é o meu corpo que é entregue por vós. Fazei isto em memória de mim.
Do mesmo modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Todas as vezes que o beberdes, fazei-o em memória de mim. Então, em um primeiro momento, a consagração do cálice e do pão estava diretamente relacionada a uma refeição. Então a gente pode imaginar que eles tinham uma refeição comum, se alimentavam com as comidas que eles traziam lá, carne, ovos, frutas, e depois eles faziam a ceia logo em seguida. Era em seguida de uma refeição, como nós podemos ver no relato de São Marcos, no capítulo 14. Durante a refeição, Jesus tomou o pão e, depois de o benzer, partiu-o e deu-o, dizendo: Tomai, isto é o meu corpo. Em seguida, tomou o cálice, deu graças, apresentou-o e todos dele beberam. E disse-lhes: Isto é o meu sangue, o sangue da aliança que é derramado por muitos. Eu sugiro que você veja no início aí, nós falamos durante a refeição. Durante a refeição, Jesus tomou o pão. Então a ceia estava diretamente ligada a uma refeição, a Eucaristia estava diretamente ligada a uma refeição. Numa segunda fase é que desaparece esse jantar, digamos assim, né? Havia um jantar e depois a ceia, e com o tempo desaparece esse jantar e só fica a celebração eucarística. Mas entre essas duas tradições existe um ponto muito em comum, né? Na Eucaristia se faz presente o Cristo que se imola, o Cristo que se sacrifica, o Cristo que se dá. A morte de Jesus aparece, portanto, como o sacrifício da nova aliança. Até o século II, não chegou até nós nenhuma informação que ateste a existência da celebração da palavra unida à Eucaristia. O que nós temos então é um jantar, é uma ceia e a Eucaristia. Mas não chegou para nós nenhuma notícia de que se lia a palavra de Deus antes da ceia. O único relato, talvez, que nós tenhamos é o episódio dos discípulos de Emaús. Jesus começa a caminhar com eles, né, e começa desde Moisés, e começando por Moisés e os profetas, lhes explica a Escritura a eles. Só quando chegam em casa, Jesus se senta com eles, toma o pão, abençoa e distribui a eles. O livro dos Atos dos Apóstolos também fala que eles eram assíduos em ouvir o ensinamento dos apóstolos, assíduos na fração do pão e nas orações. Então, em primeiro lugar, eles ouviam o ensinamento dos apóstolos. Então a gente pode imaginar que antes da Eucaristia propriamente dita, eles ouviam alguma carta de São Paulo que era lida ali na Assembleia. No Concílio Vaticano II, nós temos que Jesus se dá em alimento, não somente na Eucaristia, mas também na palavra, que nós temos dois altares, um altar da palavra e um altar da Eucaristia. Santo Agostinho fala que o sacramento é portador da palavra. No Antigo Testamento há uma íntima relação entre palavra de Deus e rito sacrificial. Por exemplo, quando Moisés desce do Monte Sinai, ele convoca todo o povo em assembleia para oferecer um sacrifício de um novilho a Deus. Eles fizeram um altar e iam sacrificar um novilho. Só que antes desse sacrifício, o que Moisés faz? Moisés lê a palavra de Deus, Moisés lê a lei para aquelas pessoas e pede que eles se comprometam com a palavra de Deus, pede que se comprometam com a lei que foi lida. E só em seguida ele sacrifica o animal e com o sangue desse animal ele asperge o povo, dizendo o seguinte: Eis o sangue da aliança que o Senhor concluiu convosco. Portanto, sem a celebração da palavra, a aliança ela se torna inviável. A aliança com Deus não tem sentido sem
o comprometimento da pessoa com a palavra. Então, aí nós vemos uma relação entre palavra e sacrifício na missa. Segundo o ensinamento de Santo Tomás, o sacrifício da missa se realiza plenamente quando o pão e o vinho são consagrados. Mas a consagração só acontece quando são repetidas as palavras de Jesus na última ceia. E para que as palavras tenham efeito, é preciso que aquele que realiza a consagração também fale na pessoa do Cristo, em nome de Cristo, e essa pessoa é o sacerdote. As leituras bíblicas, então, elas não podem, na liturgia eucarística, na missa, elas não podem ser simplesmente uma leitura de textos, ou um mero momento para se preparar para o outro momento que é a Eucaristia. As leituras estão em íntima relação com a ação sacramental. Por esse motivo que as leituras são colocadas entre orações, entre cânticos, entre salmos, né? É incensada, para sublinhar ainda mais o valor dessa palavra na missa. O Concílio Vaticano II afirma no documento Sacrosanctum Concilium, no número 7, o seguinte: Cristo está presente na sua palavra, pois é Ele quem fala quando na igreja se lê a Sagrada Escritura. É claro que hoje a palavra parece que não tem tanta importância como tinha antigamente, por exemplo. Nós temos a tendência de menosprezar a palavra e criamos até frases de efeito. Não adianta você vir com palavras, o importante é ter prática, né? Então, nós vamos perdendo o valor que os povos, os cristãos primitivos, tinham com relação à palavra. A palavra para eles era muito importante. Na língua hebraica, por exemplo, o termo hebraico que designa a palavra era dabar. Dabar. Esse termo era muito utilizado nas religiões antigas, não só judaicas, mas em todas as outras religiões que acreditavam no poder, por exemplo, que tinha a palavra. Então eles acreditavam que a palavra tinha poder tanto para abençoar como para amaldiçoar, tanto de salvar quanto de destruir. Nos tempos bíblicos, a palavra criava. Por exemplo, quando Deus diz faça-se a luz, quando ele falou faça-se, a luz se fez. Por isso que o Salmo 33 diz, quando ele, Deus, fala, tudo começa a existir. Então a criação só começou a existir pela palavra. No Novo Testamento, isso nós vemos na boca de Jesus que diz, eu quero, fique curado. E naquele instante, quando ele dizia, quando ele falava, a coisa acontecia. E no contexto da liturgia? No contexto da liturgia, a palavra não tem eficácia em si mesma. Seria uma palavra vazia a leitura que nós lemos na missa, se você não escutasse, por exemplo, com a disposição de acompanhar aquela palavra na fé. Então é preciso escuta e é preciso fé para ouvir a palavra de Deus. Então a revelação de Deus não é só palavra, mas é uma experiência de uma realidade que nos deve incomodar. A palavra de Deus na missa deveria te incomodar, deveria exigir de você alguma ação, algum movimento. Na liturgia, quando a Sagrada Escritura é lida, ela propõe à Assembleia reunida que acolha esta história que se lê na fé. A palavra, quando ouvida, demanda uma profissão de fé. Em resumo, a palavra ouvida é sempre uma relação de fé. É por isso que nós, logo depois que o padre faz o sermão, né, a homilia, nós fazemos o quê? Respondemos com creio. Respondemos com uma disposição de deixar que a palavra atue em nós através da nossa fé. Por hoje é só isso e nas próximas aulas nós vamos falar um pouco da história da missa, cada parte da missa, de onde veio o prefácio, de onde veio o Pai Nosso, qual a origem disso tudo, como isso começou a fazer parte da Santa Missa. Então te vejo, um abraço, até lá.